Saúde os irmãos com a paz do Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez, trazendo uma palavra para o seu dia. Espero que você tenha chegado aqui hoje, animado, feliz, que o teu dia esteja sendo abençoado desde o amanhecer pelas mãos do Senhor. Para aquele que não acordou bem, eu espero que o Senhor te visite neste dia, que a mão de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre tudo aquilo que te pertence. Tenho certeza que o Senhor está trabalhando em teu favor. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Tiago, aqui a partir do capítulo 2, a partir do verso 9. Vem dizendo assim a palavra do Senhor: Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Lá no verso 13 vai dizer assim: Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra hoje, irmãos, vem falando sobre acepção de pessoas. Hoje nos nossos dias, é uma palavra que é difícil, eu creio, até mesmo da gente falar, porque nós vamos ver a acepção de pessoas o tempo todo. Nós vamos ver. Às vezes nós temos até que nos policiar, porque a acepção de pessoas, às vezes, ela é até mesmo transparente, invisível aos nossos olhos. Muitas das vezes essa acepção ela está no nosso interior. E por isso, às vezes, nós não vamos perceber ou ver. Mas essa acepção de pessoas, muitas das vezes, ela é feita. E às vezes nós temos que nos policiar, porque às vezes fazemos essa acepção, achando que as pessoas não estão vendo. Mas temos que saber que tem um Deus no céu, que sabe, que conhece o nosso coração, que sonda os nossos pensamentos e que Ele sabe que a gente faz acepção de pessoas. Olha, nós sabemos que enquanto nós estamos aqui vivendo nesta terra, nós vamos ter amigos, colegas, vamos também nos deparar contra inimigos. E quem são os nossos inimigos? Você já parou para pensar quem são os seus inimigos, os seus verdadeiros inimigos? Pois é, a Bíblia vai dizer que os filhos, né, os irmãos, as pessoas, o ser humano, eles sofrem, muitas das vezes, por não terem conhecimento, por não buscarem conhecer verdadeiramente a verdade. Na Bíblia vai dizer: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso quer dizer, é um abrir de olhos espirituais. Aqui está dizendo de coisas espirituais. E quando nós não conhecemos essa verdade, então nós padecemos de conhecimento. Muitos padecem de conhecimento, assim como está dizendo na Bíblia. Muitos padecem, porque não conhecem a verdadeira verdade. Porque a verdade, ela é espiritual. Jesus dizia muitas das vezes, enquanto ele estava aqui na terra, ele contava as suas parábolas, ele explicava muitas coisas aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, e muitas das vezes ele usava dessas parábolas, e em vez de esclarecer certas coisas, as pessoas elas ficavam ainda mais em dúvidas. Elas tinham mais dúvidas ainda, porque elas não entendiam. Elas não compreendiam que aquilo que Jesus dizia muitas das vezes eram coisas espirituais. E os seus discípulos sempre o questionavam, o perguntavam para Jesus
né? Por que tal? Por que isso? Por que aquilo? E por que Jesus falava em parábolas, né? E Jesus disse a seus discípulos, né, que a eles era dado ali o conhecimento, o entendimento. Só que a muitos não era dado. Muitos iriam ouvir, mas não iriam compreender. Muitos não buscavam compreender as coisas espirituais. Estavam com os olhos focados simplesmente nas coisas carnais, nas coisas da terra, nas coisas naturais. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Então, quem é os nossos verdadeiros inimigos? Paulo vai dizer que ainda que nós andamos na carne, nós não militamos segundo a carne. Por quê? Porque nós sabemos, todos nós somos carne, sentimos dor, ficamos enfermos, ficamos doentes. Nós sabemos. Sabemos que se alguma coisa acontecer na nossa carne, nós vamos sofrer, nós vamos sentir dor. Porque nós andamos na carne. Deus nos fez assim. Mas, ainda andando na carne, nós não devemos militar segundo a carne. Nós não devemos fazer a vontade da nossa carne. Porque nós temos também o espiritual, o espírito, aquilo que clama a Deus. O nosso espírito está sempre voltado para Deus. O nosso espírito está sempre voltado, buscando as coisas de Deus. E por isso existe uma grande balança, uma grande guerra entre carne e espírito. E Paulo ainda vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Quer dizer, nós consideramos pessoas inimigos. Quer dizer, pessoas de carne. Só que quando nós não temos o conhecimento da verdade, quando nós não estamos espiritualmente olhando para as coisas, nós vamos olhar para pessoas, vamos olhar para a carne e o sangue e vamos considerar nossos inimigos. E Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Paulo estava dizendo sobre as coisas espirituais. Sobre as coisas espirituais. Por isso a importância de conhecermos a verdade, para nos libertarmos desta prisão que é só olhar para as coisas naturais, para as coisas da carne. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Quando olhamos para alguém e declaramos, aquele ali é meu inimigo, aquele ali não gosta de mim, eu não vou com a cara daquele ali. Isso, neste momento, nós estamos sendo carnais. Estamos sendo carnais. Neste momento, estamos fazendo acepção. Estamos fazendo acepção de pessoas. Porque nós temos que entender que para que a gente não faça acepção de pessoas, nós temos que estar com o nosso lado espiritual aberto. Temos que conhecer a verdade, porque senão nós não vamos conseguir fazer isso. Nós não vamos. Então vamos fazer a acepção, muitas das vezes interior. Vamos julgar com os olhos, vamos olhar e vamos julgar com os olhos. E vamos fazer a acepção. E Deus conhece o nosso interior. Ele sonda os nossos pensamentos. Ele sabe quando nós fazemos acepção de pessoas, ainda que nós não apontamos o dedo. Ainda que nós não apontamos. Deus sabe quando nós fazemos acepção de pessoas. Sabemos que nós somos falhos, pecadores. Que vamos errar muitas das vezes. Só que nós temos que nos policiar quanto a isso. Nós temos que nos vigiar quanto a isso. E nós só vamos conseguir fazer isso estando espiritualmente fortalecidos em Cristo. É a única forma de abrir verdadeiramente o nosso entendimento e assim compreender a verdade. Porque quando vamos olhar para alguém e considerar nosso inimigo, nós temos que entender que se aquela pessoa
te feriu, se aquela pessoa te magoou com palavras, com gestos, com atitudes, aquela pessoa certamente ela está debaixo de alguma coisa maligna. Algo está sob o controle daquela pessoa. Algo controla, algo está influenciando naquela pessoa e é espiritual, são coisas malignas. Muitas das vezes, heranças de maldições que já vêm às vezes sobre aquela família, sobre aquela pessoa, e aquela pessoa muitas vezes vai carregar aquilo, e aquilo vai transparecer no físico para você. E você vai olhar, vai ver que aquela pessoa te acusou, te apontou o dedo, te caluniou, te fez grande mal. Só que você tem que entender que por trás da carne e do sangue existe algo maligno, algo espiritual por trás daquela pessoa, que influencia, que faz com que ela cometa aquelas coisas, que ela cometa certas abominações, que ela cometa, que nem a gente vê aqui na Bíblia, né? Adultérios. Nós vamos ver. E isso são influências espirituais. Era isso que Paulo estava querendo dizer aqui na Bíblia. Isso não sou eu que estou dizendo, está aqui na Bíblia. É bíblico. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então os nossos inimigos, eles não são a carne, aquilo que nós vemos, as pessoas carnais, mas sim aquilo que age através das vidas delas. Aquilo que age através, no interior dessas pessoas. Porque quando a ira desce ao nosso coração, nós abrimos brechas para o inimigo nos usar. Temos que entender isso. Quando uma pessoa está descontroladamente em um estado de ira, ou de desânimo, de depressão, ela abre ali uma brecha para que essas entidades malignas se apossem dela. E assim vão fazer coisas que às vezes você vai olhar e vai dizer: meu Deus, esta pessoa nunca fez isto. E por que está fazendo agora? Essa pessoa nunca foi isso. E por que ela é agora? Então temos que entender que essas pessoas, elas dão brechas. E aí esse espírito maligno vem e toma posse. Então você vai ver pessoas fazendo coisas que você nunca viu. Pessoas se transformando de formas que você nunca imaginava ver. Então, esses são os nossos verdadeiros inimigos. Principados e potestades, espíritos malignos. É contra esses que nós temos que batalhar. É contra esses que nós temos que orar, pedir para Deus repreender toda caste maligna. É contra esses. Toda hóstia maligna. É contra esses que nós temos que lutar. E nós vamos lutar em oração. Porque se nós formos olhar para a carne, para a nossa carne, então vamos começar a fazer acepção de pessoas, porque elas não vão nos agradar. Porque a intenção dos nossos inimigos, do nosso inimigo espiritual, é sempre desagradar a nós. Vai ser sempre nos acusar, apontar o dedo, mostrar para nós as nossas falhas, mostrar que nós somos inferiores. E é assim que ele vai nos atacar. Então entenda, não considere os teus inimigos pessoas físicas, mas sim aquilo que está usando eles para te atacar, para que não desça para o teu coração ódio, rancor, para que coisas más não venham descer ao teu coração. Porque se isso acontecer, então os planos do maligno estão funcionando sobre a tua vida. E para que você não venha fazer acepção dessas pessoas. Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele não escolheu por quem ele iria morrer.
mas ele morreu por todos. Sabendo que nós éramos falhos, ainda assim ele morreu por todos. Por todos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa falar mais forte ao teu coração com esta palavra. Espero ter aberto um pouco os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, para que você possa entender que às vezes aqueles que você considera seus inimigos não são seus inimigos. Amém? Pare para pensar um pouquinho. E a Bíblia está aqui para nos orientar, para nos dar direção e para que possamos conhecer a verdadeira verdade. Que Deus te abençoe.